Bem-vindo ao Sala de Visitas, que hoje está aqui direto da redação, porque o nosso estúdio está em reforma, mas isso não perde a qualidade do nosso bate-papo e a gente quer dar boas-vindas a Rosângela Manteiga. Hoje a gente vai falar sobre câncer infantil. A Rosângela é coordenadora de trabalho voluntário, eventos e marketing da Ação Solidária, que é uma ONG especializada no combate ao câncer infantil. Rosângela, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Elza. Imagina, vai ser um prazer falar sobre esse tema tão importante. Rosângela, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a filosofia e os objetivos da Ação Solidária. A Ação Solidária ela é uma associação extremamente institucional e ela trabalha com assistencialismo. Então, como nós trabalhamos? Nós trabalhamos através de doações, né, praticamente toda da área privada, e ela vai manter essa criança enquanto ela estiver no hospital e após, até o término do tratamento. Então, essa é a nossa base, é fazer que essa criança tenha o melhor atendimento possível durante o tratamento e até que ela esteja em manutenção. Essa é a nossa filosofia, a nossa missão, vamos chamar como missão, tá? Essa é a nossa missão. Rosângela, a gente falou aqui o câncer infantil, vocês atendem de qual idade? Hoje, a adolescência é muito complexa, né? Porque hoje você tem uma criança, antigamente era 18 anos, né? A pessoa fala, 18 anos não é mais adolescente, aí passou para 21 e hoje algumas pessoas falam até 25. E o câncer infantil, ele acaba se estendendo um pouco mais. Por exemplo, você pega uma pessoa com 16 anos, ela está com 23, você não vai largar ela no meio do caminho. Exato. Então, hoje, a gente costuma dizer que ele vai até um pouco além, até um pouquinho entrando, né, na fase adulta. Normalmente, até o certo seria até 21, mas a gente acaba estendendo, porque não dá para deixar a pessoa falar, agora você fez 18 anos, tchau, vai para casa. É que nem você tem os orfanatos, né? Você faz 18 anos e joga na rua. Não é a nossa filosofia. Nossa filosofia é até que a pessoa fique boa. Então, a gente vai até um pouco mais. Independente aí da idade, Isso, exatamente. Né? Bacana. Qual que é a estrutura que vocês oferecem? Hoje nós temos Nós trabalhamos muito no Itaci, Instituto de Tratamento de Câncer Infantil. Ele fica no Oscar Freire, em São Paulo. E é um hospital lindo, de base, assim... tudo que você pode imaginar de mais moderno nesse hospital tem. E ele foi construído com uma parceria da Fundação Criança e Ação Solidária, e nós construímos esse hospital e doamos para o governo, para a Faculdade de Medicina. Então, o que acontece? Todos os mestres em medicina em oncologia infantil trabalham nesse hospital. Bacana. E trabalham em outros hospitais de renome no país. Então, a estrutura médica é maravilhosa. Dentro dessa estrutura, tudo aquilo que eles descobrem, não só no Brasil, mas no mundo, eles trazem para a gente tenta colocar dentro desse hospital. Então, hoje é um hospital tido como um dos melhores hospitais em oncologia, né, infantil, mais voltado para a área de hematologia, né, de leucemia, enfim. Então, esse hospital é assim. Nós temos uma sede no Oscar Freire, onde funciona nosso escritório, mas também nós temos um brechó, que é nosso carro-chefe de conseguir manter os... E é uma área bastante movimentada, de pessoas que têm poder aquisitivo exatamente. Melhor, e aí vocês conseguem ter um lucro bacana. Muito, porque as pessoas lá, como você diz mesmo, têm um poder diferente, né? A gente fica poder de bala diferente, né? Eles doam coisas muito boas em que outras pessoas compram e também fazem a festa, né? Às vezes você pega uma baita de uma marca, a pessoa, nossa, vou comprar tudo isso, uma marca dessa, né? E para aquele era um lixo, né? Para aquela é um presente, às vezes, né? E através desse dinheiro do brechó, a gente vai mantendo as nossas despesas administrativas e através de doações. Mas o carro-chefe mesmo acaba sendo o brechó. Que bacana. Me diga uma coisa, você tem em números alguma coisa? Quantos atendimentos são feitos no hospital? Olha, até o último dia que a gente ficou sabendo, era em média 2.900 atendimentos, entre quimioterapia, atendimentos ambulatoriais, internações. Esse número é variável, né, durante o mês, mas ele nunca desce para menos que 2. Sempre está nessa média de 2.000 para cima, em atendimentos ambulatoriais, de enfermaria e acompanhamento. Esse é o número do hospital. Bastante gente.
Muito bom. Agora sim, você falou que a Ação Solidária está localizada no bairro de Pinheiros, né? Isso, Ali exatamente. em São Paulo, né? Agora, quando é que surgiu a oportunidade de fundar a ONG, né? Quem que foram as pessoas envolvidas? Fala um pouquinho dessa história. Na verdade, ela não é uma ONG, Sim. é uma associação. Ah, então, uma Tá? associação, Nós não temos, exatamente, porque nós não Perfeito. temos apoio governamental nenhum. E também achamos que, como é uma associação mantida pela própria comunidade, então a gente não se manteve à parte, né, governamental. Ela surgiu, a associação, quando uma mãe, a Darcy Carvalho, ela teve o seu filho com câncer. E eu falo que ela é o exemplo de vida para mim, porque assim, eu acho que eu não teria estrutura de ver meu filho com câncer e começar a olhar se o vizinho tinha maçã, se o outro tinha coberta, mandava as mães, vai para casa, fica aqui com seu filho. Era uma mulher que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, mas há 30 anos atrás, o Hospital das Clínicas era o hospital que era referência para atendimento. No caso de oncologia infantil. E através disso, ela começou a trabalhar. Então, ela trabalhava sozinha, ela ia nas casas das amigas, pegava, olha, tem uma criancinha lá que está precisando disso. Então, a amiga dava, e assim por diante. E aí surgiu a Ação Solidária, que é Isso há quanto tempo, Rosângela? 30 anos. Há 30 Ontem anos. o Fábio fez 37 anos. Que bacana. Ele tinha 7 anos quando a Ação Solidária foi inaugurada, vamos falar assim, porque não tinha sede. Sim. Depois que foi ganhando a sede, foi ganhando corpo. Então, tem há 30 anos. A Darcy, na verdade, ela foi a que deu o pontapé inicial para essa história, assim, vamos olhar o câncer de uma outra forma. Claro. Né? Então, antes não tinha as casas de apoio, então as pessoas tinham muita dificuldade de vir para São Paulo quando vinham para cá, né? Imagina, 30 anos atrás, a gente mal falava, né, na palavra câncer, não, uma coisa era tão... maldita, né? Era uma palavra maldita, né? Era pesada, tão raro, né? Um caso ou outro, né? Exatamente. Não é como hoje que tem não. esse monte de casos, infelizmente, né? Vocês, na estrutura, vocês são em quantos? Olha, nós não somos em muitos, para falar a verdade. Na verdade, assim, nós temos um monte de parceiros. Sim. Né? Mas na estrutura total nós temos uma diretoria toda voluntária e como funcionário mesmo nós temos 3 funcionários que tem na estrutura administrativa. Agora, quando você fala em parceiros, são muitas pessoas. Eu não vou saber te dar... Na estrutura mesmo, vocês têm 3, mas... Isso, administrativo sim, um pouco mais de voluntário, talvez a gente tenha umas voluntárias pesadas mesmo, que são umas 10, e aí tem um grupo de voluntários que faz a parte de recreação, humanização, que aí vai crescendo um pouquinho mais. Entendi. Mas estamos umas 50 pessoas na brincadeira. Bastante. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta, a gente está com a Rosângela Manteigas, a gente está falando sobre o câncer infantil. Rosângela, voltando um pouquinho para falar sobre a estrutura. Então, vocês têm 3 pessoas na área administrativa, diretoria... E aí toda a parte voluntária, mas mais voltada
para o atendimento no hospital mesmo. Perfeito. O que eu primo muito, na verdade eu faço a parte de recrutação de voluntários, mas o que eu primo é o atendimento do hospital. A questão da humanização, a questão de estar dentro. Então, o nosso maior investimento em pessoas é estar dentro do hospital com o pai, com a criança, enfim, dando atenção. Agora, de que forma vocês atendem essas crianças? É só no hospital ou esse tratamento se estende fora dali? Olha, tem uma médica lá que fala assim, casa, mas não leva para casa. Que a gente pode casar com o doente, mas não pode levar para casa. É uma coisa muito difícil, porque você acaba interagindo muito com a família. Então, a Ação Solidária... Ontem nós tivemos um evento muito grande no Rio de Janeiro, para você imaginar. Bacana. Nós somos, assim, convidados por uma mãe de um hospital muito grande que resolveu dar de volta para o mundo o que o mundo deu para ela, a cura da filha. E ela fez uma festa enorme na Bela Vista, que é um lugar badaladésimo, assim, do Rio de Janeiro, com um monte de gente. E ela costumou falar, ela enumerou as coisas que a gente fazia. Eu não tinha noção de como era. Então, era o assistencialismo mesmo, a cesta básica que a gente dá para a mãe, manter o hospital, porque hoje você tem um número muito reduzido que o governo repassa para o hospital. Tudo que é além, a gente tem que correr atrás. Claro. O próprio Itaci, com as outras associações, mas a Ação Solidária também, vai correr para pagar essa conta. Compra de aparelho, tudo que você possa imaginar. Falar, inventaram o XPTO lá na Inglaterra e a gente vai querer trazer para cá. A gente vai fazer as campanhas e vai trazer esse equipamento para cá. Aí ela foi falando, falei, gente, mas quanta coisa, né? Porque assim, desde a cesta básica, que a nutricionista vai mudar o medicamento, vai mudar a alimentação Sim. da criança, ao medicamento, a assistência que não vai dar, a mãe que não tem a passagem para vir para São Paulo, a mãe que não tem onde ficar, a gente vai tentar alocar nas casas de apoio, a família que está desamparada, às vezes um voluntário fala, puxa, vamos dar uma mão para colocar esse pai para trabalhar aqui em São Paulo, o carinho, né, que não troca, alguns sonhos que acabamos realizando, junto às crianças, porque as crianças acabam tendo milhões de sonhos, até a gente, né, na hora que fala assim, opa, será que vai chegar meu lugar? Chegou a minha hora? Deixa eu ver o que eu quero fazer. Então, os grupos que se formam em torno disso, outros grupos, o Criarte, o Ciranda, o grupo de humanização, vários vão se colocando e fazendo o seu jeitinho para que isso aconteça. Mas são tantas coisas, eu falei, gente, eu olhei para Darcy e falei, Darcy, eu não tinha noção que era a responsabilidade era tão grande, né? E vai atrás de pipape, aí de repente uma criança resolve ir para casa e você vai tentar montar uma estrutura na casa dela. E aquela coisa, casou, mas vai levar para casa assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, como que é o recrutamento dos voluntários, né? Que requisitos? Porque a gente fala muito de ser voluntário, mas ser voluntário não é só falar, vou ser voluntário. Você tem que ter comprometimento, tem que ter né? Não é... É muito difícil ser voluntário, é muito difícil recrutar voluntário. Primeiro, porque quando a pessoa passa por um problema, ela quer ser voluntária. Não é a hora. É a primeira coisa. Ou você teve uma situação que você quer ver o espelho, então assim, nossa, aconteceu isso comigo, mas tem gente pior. Aí já não é a hora, a gente vai barrar. Uma outra situação eu tive uma depressão, eu vou querer ser voluntário. Então é muito complicado você recrutar, porque você lida até com a boa vontade dessa pessoa. Mas é o que você falou, é o comprometimento. Como é que eu vou lidar com isso? Que toda terça-feira eu tenho que estar lá porque tem gente me esperando. E tem gente esperando que espera mesmo. E tem gente que vai esperar e você não vai vir e ele vai dormir sozinho. E você passar isso para a pessoa é muito difícil. Então, quando se fala de recrutamento, eu falo assim que é mais uma seleção do coração. Nossa, que difícil. Evidente. Que você vai ter que ver, claro, você tem a faixa etária de 18 anos, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter carisma, tem que ter carinho, tem que é o básico, que você vai fazer como? Através de uma conversa, através de uma integração. Nós temos a Lídia Freitas, que é a nossa psicóloga também, ela vai também nos ajudar, mas é olho no olho. Que difícil, Rosângela. Sabe assim, meio assim, intuição. E o que deve ser mais difícil é falar não, né? Olha, infelizmente você não está... Frustra muito.
Não está dentro do perfil que a gente procura, deve ser complicado. Eu nem falo que é o perfil, eu falo que na verdade você não está preparado ainda para aquilo. A pessoa acaba vendo que tem. Eu não costumo fazer dessa forma, não. Eu costumo fazer uma reunião em que a gente coloca todo mundo junto. Bom. Cada um vai falando o que pode trazer, o que pode fazer. E aí a própria pessoa fala, puxa, eu não estou preparada. Sabe? Aí ela própria acaba se excluindo. Reconhece que não é brincadeira, não é brincadeira, porque não é brincadeira mesmo. Eu falo que é uma situação de você ter pessoas que vão viver e morrer a todo momento, junto com você. Então você tem que estar preparado para a vida e para a morte. E quando você entra no hospital, é totalmente diferente. Você ganha e você perde, Você ganha e você perde, você tem um emocional todo dia 100%. Então, eu acho que é mais uma seleção do coração. Eu acabei de fazer uma seleção muito grande para um grupo de humanização, que eu primei de ter jovens, que está fascinante, foi muito bacana. Eram em quantos? Hoje, na verdade, chegou a 70 e hoje nós estamos com um grupo de 30 jovens e também tem algumas pessoas da minha idade, mais velhinhos, né? Ah, imagina! E a gente fez um grupo em que ficou jovens mesmo, de 18 a um pouquinho mais de 18, e aí os jovens até 30 e assim por diante, e tem mais até quase 60 anos. Tem 60, como vamos fazer um trabalho com os pais. Os que têm um pouquinho menos vão fazer os trabalhos com os adolescentes, que eles estão amando, que são adolescentes com adolescentes, e os mais novinhos com os pequenos. Esse grupo está virando referência, assim, nesse hospital, porque fala a mesma linguagem. Isso é importante. Entendeu? Não é o coitadismo, não é, ai, lindinho, senta aqui. Então, e esses voluntários foram escolhidos dessa forma. Olho no olho, vamos conversar, todo mundo junto, o que a gente pode agregar. E foi muito bacana que eu fui viajar e eles ficaram só, né? No sábado e domingo a gente teve. Eu falei, não, então não tem voluntariado. Eu falei, não, tem sim. E eles foram além, que eles realizaram um sonho de um menino, que era ter um notebook, que é uma coisa tão simples, mas para ele era o fim do mundo, era um notebook que tinha que ter o selo da sensualidade e tinha que ter uma capa com um Homem-Aranha, e eu só monitoro pelo WhatsApp, e eu via que eles falavam, fulano tá na 25, ciclano tá... Então, você vê onde vai a extensão do comprometimento, né? Bacana. Quando você delega para o jovem, né? Quando você sabe delegar. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Só isso que a gente... Só tudo isso. Só tudo isso. Tá certo, a gente vai pro intervalinho de novo e já a gente volta. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de Visitas está de volta, a gente está falando sobre câncer infantil, né, com a Rosângela. Rosângela, todos os anos, né, dia 23 de novembro, as instituições que trabalham em prol, né, de crianças e adolescentes com câncer, elas se unem
para o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, né? Exatamente. Esse ano o que teve nesse dia? Normalmente a gente faz uma carreata. Eu amo moto, né? Sou apaixonada por moto. Sou a tiazinha que gosta de moto. E normalmente a gente faz juntamente com a Polícia Militar uma carreata. Que bacana. Então as casas normalmente seguem lá para o Itaci e nós saímos em carreatas com ônibus. Aí normalmente vem os ônibus, os carros, aí vem as motos, os triciclos e os jipes. Então nós saímos em carreata com um trio elétrico anunciando que o câncer tem cura sim. A gente tem que perder essa mania de achar que tudo vai morrer, não vai morrer, que o ser humano se fixa no ruim, né? Então se eu tenho 80% de cura, eu me pego no 20% que não tem cura. Verdade. Então, eu costumo falar, lembre que são 80%, em casos 90%. Então, às vezes, você perde mais com o coração, você perde mais com outras enfermidades que a gente não dá tanta atenção. É que o câncer, ele debilita por causa do tratamento, né? Ele dói por causa do tratamento. Mas a cura está aí. Então, a gente, neste dia em especial, a gente fala que o câncer tem cura. Então, nós saímos pelas ruas de São Paulo, nós andamos pela Doutor Arnaldo, entramos na Paulista, em carreata, com escolta policial, umas motos maravilhosas, umas Harleys vermelhas e brancas, antigas, que são do museu da Rocan. Legal. E vamos até o centro de São Paulo, descemos e lá fazemos uma linda festa com os motociclistas de várias tribos aí, que eles... e juntamente com a Polícia Militar, outros parceiros que dão a comida, algumas concessionárias de moto que acabam doando moto para que a gente possa fazer leilão, enfim. Então essa é a nossa comemoração. Mas é uma comemoração não com o combate, mas sim de falar que tem jeito, vamos lutar contra, não vamos achar que é o fim do mundo, vamos levantar, opa, poeira, vamos... Bacana, mostrar que tem jeito. É muito divertida, é uma das festas que os adolescentes mais gostam, porque fica um recado, né, para as entidades que todo mundo só faz coisa para criança e eles reclamam muito, porque assim, mimimi, então faz assim, o bichinho que vai lá, faz, né, cuidado do nenezinho, e a docinho, a pipoquinha, eles falam, pô, mas a gente não tem... E os adultos, né? Pô, e nós, né, que não tão, a gente quer outra coisa. É verdade. Então esse grupo de amenização me trouxe isso, sabe, assim, então, pô, não é pipoca, é batata frita, não é não sei o que, sabe, então trouxe essa realidade, porque o câncer, a leucemia tem uma incidência grande em adolescentes, e as entidades acabam se pondo só com a criança, né? E nesse dia eles se sentem, uau, né? Vão sair de moto, muitos deles vão dentro do camburão, a gente brinca, a Polícia Militar é muito bacana nesse dia, como todos os dias pra gente, a gente tem um amparo muito grande deles, mas o carinho, tudo, os guardas trabalham voluntariamente, eles não estão ganhando esse dia. Você chega no batalhão de polícia motorizada, eles estão todos lá, muitos de folga, trazem a família, é muito bacana. Então é uma forma da gente agradecer aos 80%, que em breve serão 100%, da cura do câncer. Que bom, muito bacana. Você comentou que vocês fazem lá o brechó, né? Como Fazemos. Vocês estão ali no Oscar Freire, uma região muito boa. Vocês têm algum outro tipo de arrecadação para a associação? Temos. Nós trabalhamos com doações. Certo. Nosso foco é doação. O brechó é muito bacana, nós ficamos no Oscar Freire em 1990, quem quiser tem coisa muito bacana, que a região propicia isso, e as coisas chegam e saem, pouca coisa fica, porque normalmente as pessoas doam coisas bem legais, então vale a pena. Então Rua Oscar Freire 1990, em Pinheiros. Nós temos, como eu falei, a gente trabalha em doação, então fica à vontade. Também temos os sócios, os doadores permanentes, tem os boletos, enfim, aí liga na associação e vê como quer fazer. Pessoas que fazem campanhas, tem muitas senhoras que gostam de fazer chá, então fazem chá, fazem bingos, é muito legal, porque elas reúnem as amigas e acabam fazendo um bingo, alguma coisa, e também revertem a isso. Então nós temos
situações de etapa. Vamos comprar o medicamento. Então, tem a tia, né, que faz o chá. Então, vamos comprar o medicamento com o chá da tia Dulce, né? Sim. Então, a gente trabalha dessa forma. E, para quem quiser fazer a doação, nós temos uma conta no Bradesco, se você me permitir, claro, tá? Claro. Nós temos uma conta no Bradesco, na agência 0498, dígito 7. A conta é bem facinha, é 60 600, o dígito é 6, então tem um monte de zero, não vai esquecer. E quem quiser vai estar ajudando pessoas que precisam muito, muito. Bom, muito bacana, vai ficar registrado aí na nossa tela para as pessoas darem uma olhadinha. Agora, a gente conversava nos bastidores, né, Rosângela? Ela contou pra gente várias histórias, né, de pessoas que acabam vindo de outros estados para se tratar aqui em São Paulo, por ser referência, etc. De todas essas histórias, claro, que todas elas de alguma maneira acabam mexendo com você, mas teve alguma que se destacou? Eu acho que teve uma de uma mãe que era de Rondônia e ela veio de Rondônia. E ela veio e ela não tinha profissão nenhuma. Na verdade, ela morava em Parafita, aquela coisa toda, a filha ficou doente, e ela veio para São Paulo e ela se interessou em fazer artesanato. Então, fazia sabonete, fazia tudo. O filho dela sarou e ela virou uma microempresária de artesanato. Né? Sucesso. Então, além dela ter a cura do filho, mudou a vida dela, porque ela deixou de morar num lugar tão ruim. Ela começou a ver que ela podia gerar, que ela tinha condições, ela levou isso para algumas situações para a própria comunidade e ela começou a trabalhar com artesanato. Penso eu que ela incentivou outras pessoas também, amigas que viviam na mesma situação, que conseguiu sair da pobreza sem ter ajuda governamental. Ela falou, olha, foi ruim, fui para São Paulo, mas eu voltei muito mais forte. Que bom, então não é só a cura da doença em si, é um crescimento pessoal, enfim, é muito bom. Eu costumo falar que o câncer é uma doença da família. É verdade, todo mundo adoece junto, mas todo mundo vence junto. Vence junto. Isso é muito bom. É o entendimento, o crescimento, a proximidade com a sua fé, com a sua perseverança. Eu falo que não é a esperança, é a vontade, porque eu acho que o que move o mundo é a vontade. A esperança você tem. Eu tenho esperança, mas você fica sentadinha. A vontade não, faz que você cresça do mesmo modo que um dia a Darcy teve vontade de ter um hospital e hoje ela tem um hospital. Isso é muito bom. Se você me permite, eu só queria falar para vocês que dia 25 é Dia Nacional do Doador de sangue. Então, procure os postos de saúde, procure as fundações pró-sangue, Hemocenter. Por quê? Porque o sangue pra gente é essencial, não se compra sangue. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem nessa finalização, doem sangue, façam os cadastros de medula óssea, é tão simples, é tão fácil e vai salvar a vida sim, porque eu posso fazer milhões de campanhas, Elza, para comprar qualquer coisa, mas eu não posso fazer para comprar sangue. E às vezes 15 minutos que você vai lá, uma bolsa de sangue pode salvar. E eu ouvi uma coisa tão bacana da última vez que a gente fez uma campanha linda com jovens também, que assim, o médico falou assim, o menino estava chorando, ele falou assim, não chora, você está do outro lado. E eu falei, gente, é mesmo, eu estou do outro lado, eu estou doando, né? Então, dia 25 é Dia Nacional do Doador. É uma data que vai ser comemorada em todas as cidades, com certeza aqui em Osasco também. Então, fica a dica. Que ótimo. Bom, a gente chega aqui ao final do nosso programa. Rosângela, muito obrigada. Muito obrigada eu. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser ter mais informações é açãosolidaria.org.br e vamos doar sangue não só no dia 25, mas todos os dias. Bom, Sala de Visitas fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.